Olá pessoal, meu nome é Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada e desde 2012 eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, onde colegas advogados e advogadas desenvolvem um trabalho junto a mulheres vítimas de violência doméstica. O nosso trabalho é voluntário e nós fazemos atendimento, encaminhamentos, orientações. E eu vou falar um pouquinho sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, a pedido da BE Forense, que é uma grande parceira nossa nessa luta contra a violência doméstica. A Lei Maria da Penha está fazendo 10 anos, que foi promulgada agora dia 7 de agosto, ela entrou em vigência 45 dias depois, mas ela veio, apesar dela ter vindo de uma punição que o Brasil recebeu internacionalmente por ter sido negligente com o caso de Maria da Penha, farmacêutica, ela foi muito bem-vinda. A Lei Maria da Penha ela deu visibilidade aos casos de violência doméstica, que eles o Estado não dava importância, a sociedade não dava importância, porque qual era a concepção? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então achava-se que as agressões sofridas pelas mulheres era assunto de cunho privado, que na realidade todo mundo está vendo que não é. O que cabe ao direito? O que é relevante para o direito? O crime é relevante para o direito. E a agressão, que é qualquer tipo de violência, que na Lei Maria da Penha são 5, qualquer tipo de violência desses que é praticado é relevante para o direito. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência, que é a física, que é a mais visível, todo mundo sabe, todo mundo vê, reconhece, pode-se fazer exame de corpo de delito dela, A violência sexual também, que em alguns momentos ele pode ser registrado através de corpo de delito, fotografado, mas às vezes não, É aquela questão sexual do sexo forçado, que às vezes é forçado não pela força física, mas pelo induzimento, por aquela obrigação, por aquela condição que é incutida na cabeça da vítima, por algumas condições que são colocadas. É a mulher que é proibida de tomar contraceptivos, é impedida de evitar a gravidez. É o homem que, apesar de ter uma vida dupla na rua, não usa o preservativo em casa, deixando a sua parceira sujeita a inúmeros problemas, inclusive o número de AIDS em mulheres casadas ou com um relacionamento estável aumentou bastante. É a violência psicológica, que ao meu ver é a mais grave de todas, porque ela não se tira foto, não se faz corpo de delito, mas ela é que deixa mais sequelas, inclusive no organismo, biologicamente falando. É aquela mulher poliqueixosa, é aquela mulher que adquire doenças psicossomáticas, é aquela mulher que tem problema de estômago, aquela mulher que tem problema, aquela mulher que sofre dos nervos, que a gente sempre ouve falar, Dona Fulana sofre dos nervos, Dona Fulana tem muita enxaqueca, tem problema de estômago, tem problema ginecológico, aquela mulher na realidade poliqueixosa. Também tem a questão da violência moral, que muitas mulheres sofrem, são palavrões, são xingamentos, são coisas terríveis, A questão do controle, na violência psicológica, o controle, que as pessoas confundem com cuidado. É aquele homem que controla tudo que a mulher faz, tudo que a mulher tem, onde ela vai, com quem ela fala, inibe o ciclo de amizade, inibe o relacionamento familiar, tudo isso é violência psicológica. A violência moral, como eu já falei, são coisas horríveis, que a mulher é submetida, palavrões, desmerecimento, baixando a autoestima. Aí a violência patrimonial, que é a menos conhecida, que é aquela mulher que não pode trabalhar, não pode estudar porque o marido rasgou os documentos, é aquela que trabalha e o dinheiro é direto na mão dele, é aquela que não tem acesso aos bens adquiridos na constância do relacionamento, é aquela mulher que não dirige, o carro é comprado pelos dois, mas ela não tem direito de pegar no carro, é aquela mulher que não sabe o patrimônio que o casal tem, porque as escrituras estão sempre guardadas, os documentos guardados apenas pelo marido, é aquela mulher que não tem acesso à conta bancária, é aquela mulher que trabalha de costureira e o marido vai e quebra as máquinas, é aquela mulher que
trabalha dentro de casa e o marido quebra a máquina de lavar para dificultar o trabalho dela. Então a violência patrimonial ela é muito constante e mais presente do que a gente pensa. E essas violências todas, até as próprias vítimas não têm a plena convicção de que elas são violência. O homem autor da agressão muitas vezes também não tem, porque às vezes o comportamento dele é apenas o reflexo do que ele aprendeu, né? Ele está reproduzindo o que ele viu na casa dele, o que o pai fazia, o que o avô fazia, esse tipo de comportamento que, infelizmente, a violência doméstica tem berçário em nossos lares, é ensinada, ela é aprendida literalmente, né? A criança aprende a agir com violência, porque, infelizmente, nós ainda temos essa concepção de que da família patriarcal, da família tradicional, entre aspas, né? Onde o exercício de poder e o exercício do controle são maiores do que o afeto e o respeito. As pessoas não têm um livre transitar, não têm uma independência, existe sempre um controle e um comando, e é nesse momento que as mulheres se tornam vulnerabilizadas. A lei já teve muitos avanços, hoje ela abrange o gênero feminino, né? As relações homoafetivas, onde tem as mulheres trans, as travestis, nas relações de afeto, onde elas são violentadas de alguma forma, onde elas sofrem qualquer desses tipos de violência constantes na lei, elas são assistidas pela lei. Teve a questão também da questão da punição através de cestas básicas, que hoje não tem mais. Hoje a mulher também não pode simplesmente desistir da ação, porque a ação ela é pública, incondicionada, ela não precisa da condição, né, da representação da vítima. E agora o que acontece é que a lei, na realidade, ela veio para fazer justiça, porque a igualdade já existe na Constituição Federal, já existe no Código Civil, né? A Constituição Federal está lá, artigo 3º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 226, fala dessa igualdade entre homem e mulher bem claro, homens e mulheres, porque nas outras constituições tinha todos, né? Todos, e as mulheres não eram enquadradas no todos. Hoje está bem claro, homens e mulheres. Então, a igualdade já existe na lei. A Lei Maria da Penha ela veio fazer justiça, né? Nesse momento de vulnerabilidade da mulher. Ela veio trazer justiça e deu visibilidade a esses casos. É um engano muito grande da pessoa dizer a lei não adiantou de nada, porque os casos de mulheres vítimas de violência aumentaram bastante, as mulheres estão aí apanhando, sofrendo, sendo mortas. É um grande engano, porque a lei ela veio dar visibilidade a esses casos. A violência no geral, social, é claro que ela aumenta, a população aumenta, né? A questão financeira, social, econômica não suporta a quantidade de pessoas, nem todo mundo tem emprego, nem todo mundo tem saúde, educação, nem todo mundo tem acesso a essas coisas. Então, a violência como um todo, social, ela aumenta. Agora, a questão da mulher, hoje, a lei deu visibilidade e esses casos se tornaram públicos, porque eu trabalho com isso desde 2012 e no meu escritório nunca chegou nenhum caso. E quem trabalha com isso também sabe, tem mulheres há 1 ano, 2 anos, as mulheres elas aguentam o máximo, porque elas são criadas para isso, né? Homem é assim mesmo, ruim com ele, pior sem ele, minha filha é isso mesmo, ele é pai dos seus filhos, aguente a sua cruz, carregue a sua cruz. Seu pai também era assim, depois ele melhora, quando tiver um filho melhora, quando tiver 2 filhos melhora, e aí a mulher vai aguentando, e quando ela vem denunciar que hoje ela já tem um respaldo, ela já tem onde procurar ajuda, e quando ela vem denunciar, aí lá se vão 20, 30 anos, eu já tive casos de 42 anos de casada, e a pessoa nunca denunciou. Então, esses casos eles estão tendo visibilidade através dessa lei, e a sociedade está tendo convicção de que é um direito, é uma questão de cidadania, esses casos serem denunciados. Se eu sei de um caso desse, na minha vizinhança, na minha família, eu não quero me envolver, ligo 180 e denuncio anonimamente. A gente não pode pactuar com esse tipo de crime. Violência doméstica é crime e essa consciência precisa existir na sociedade, em todas as pessoas, e tem que começar individualmente em cada um de nós. Então, o artigo 27 ainda da Lei Maria da Penha não está sendo
cumprido como deveria ser cumprido. Assistência jurídica à mulher vítima de violência. Porque assim, a Defensoria Pública tem um déficit de pessoal, de regra a Defensoria Pública atende ao homem, autor da agressão, e a mulher que sofre a agressão, ela só tem o Ministério Público. Só que o Ministério Público não é para dar assessoria jurídica à vítima. O Ministério Público é dono da ação penal, porque ela é pública e incondicionada. O Ministério Público vai se ater à condenação do réu, e não é para... Algum promotor ou promotora pode fazer isso, por questão assim de querer ajudar, contribuir. Mas não é a obrigação do Ministério Público. Então a vítima precisa da assistência jurídica, precisa ter advogado ou advogada para lhe orientar. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei sui generis. Ela transita do âmbito cível ao criminal, do criminal para o cível. Através dela, você tem a medida protetiva de distanciamento, tem as outras medidas que podem ser solicitadas, tem o patrimônio que pode ser resguardado, tem a guarda provisória dos filhos que pode ser solicitada, tem a transferência de emprego daquela mulher, transferência de um setor para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, dependendo se ela for concursada, em que âmbito federal, ou municipal, ou estadual, ela pode pedir aquela transferência para resguardar a sua vida, a sua integridade física. Tudo isso pode ser pedido na Lei Maria da Penha e as pessoas não têm esse conhecimento. As mulheres de regra elas são ouvidas e elas ficam soltas no processo porque elas não sabem o que elas podem pedir, o que elas podem solicitar, porque elas não têm acesso ao Ministério Público como teria um advogado ou uma advogada, e de regra elas somem. Somem não porque se acovardarem isso e aquilo, mas porque realmente, ou porque tem medo daquele autor da agressão, ou porque não acreditam no sistema, e elas ficam soltas. Então a assistência jurídica, o artigo 27 da lei precisa ser urgentemente efetivado, precisa ser colocado em prática. Outro artigo que precisa urgentemente ser colocado em prática é o artigo 35, inciso 5, que ele fala do acompanhamento psicossocial do agressor. Não é tratamento, é acompanhamento. O acompanhamento existe para que o homem autor da agressão, ele desconstrua aquela visão que ele tem de mulher como extensão do seu patrimônio. De regra, é uma visão misógina, uma visão sexista, de superioridade, de uma suposta superioridade masculina e de uma suposta inferioridade feminina. E ele precisa desconstruir aquilo, porque muitas vezes ele tem essa visão e ele não sabe que tem. Ele simplesmente só está replicando o que ele viu durante a vida toda dele, durante o tempo que ele viveu, os lugares que ele conviveu, Quais os lugares que ele conviveu, que a criação da gente não se dá apenas na família, a criação da gente se dá na escola, na sociedade, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu convivo. Então, quando você vê aquilo ali, então você capta aquilo como verdade, questiona. Então ele pode ter visto na família, o pai agia assim com a mãe, o avô agia assim com o pai, os tios agiam com as tias. Então ele tem aquilo como normal, como natural. Até a própria vítima muitas vezes tem aquilo como normal, como natural. E vem aquela frase, ruim com ele, pior sem ele, ele é o pai de seus filhos, é isso mesmo. Então isso é muito forte na hora que a mulher quer se libertar. Então o homem sendo ressocializado vai contribuir muito com uma assistência à vítima, porque a vítima não vai correr aquele risco, ou outras pessoas não estão correndo aquele risco daquele homem reincidir, ou então o índice de reincidência vai diminuir bastante, ele mudando essa visão. Porque se não for feito isso, ele vai ser punido por aquilo ali, ele não tem a consciência de que cometeu crime, como muitos dizem, só porque eu bati na minha mulher, isso tudo só porque eu bati na minha mulher. Então, a mulher como extensão, você vê que até extensão do patrimônio, até a fala é minha mulher, Minha mulher, meu carro, minha casa, meu cachorro, meu notebook, meu Android, meu iPad. Então, são essas coisas. Ele não tem aquela consciência de que cometeu o crime, ele precisa ter essa consciência. A própria mulher precisa ter aquela consciência de que ela foi vítima de violência. E essa violência respinga em todos os membros da família. Então, o homem precisa ser ressocializado. E um dos eixos mais importantes da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha tem 3 eixos, assistência à vítima, a responsabilização e punição do agressor, mas o eixo mais importante é o da educação.
Gente, o eixo da educação é o mais importante, que é o que previne. Infelizmente no Brasil nós não trabalhamos com prevenção. E a prevenção é muito importante. É você ensinar aquela criança que as meninas, aquele menino tem que saber que todas as meninas são iguais a ele. As meninas têm que saber que todos os meninos são iguais a ela. A nossa cultura tem que ser revista. Nós não temos que educar os nossos filhos para respeitar negros, para respeitar homossexuais, para respeitar idosos, para respeitar deficientes, para respeitar isso, aquilo. Nós temos que criar filhos e filhas para respeitar as pessoas, independente das suas diferenças. Porque um mundo melhor não se faz num passe de mágica, não. Um mundo melhor só se constrói com pessoas melhores. Então é isso, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, ela ainda vai se efetivar como deve ser efetivada, com certeza, não tenho dúvida. A igualdade entre homem e mulher é uma evolução da humanidade, a causa é da humanidade, que tem a mulher como protagonista. Nós estamos caminhando, o caminho já foi aberto, nós estamos seguindo aquele caminho, essa evolução é irreversível. E eu termino esse papo com vocês dizendo que a sociedade que a gente quer, o mundo que a gente quer, não tem violência contra a mulher. Um abraço para todos vocês, para todas vocês, e um grande obrigado à ABE Forense por esse trabalho que ela nos ajuda a fazer.